Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, matemática, sequência 5, atividade 1. Sequência 5, atividade 1. Pedro trabalha em um supermercado colocando os produtos nas prateleiras. Nesta semana, há promoções na seção de perfumaria. Na compra de 2 tubos de creme dental, ganha-se uma escova de dentes. Pedro precisa passar uma fita adesiva nos produtos, de forma a juntá-los para a promoção. Ele tem 20 tubos e precisa saber qual é a quantidade correta de escovas. Júlia trabalha com Pedro no supermercado e está ajudando-o a calcular o número de escovas necessárias para esta promoção. Leia e analise as opiniões de cada um. Vamos ler primeiro de Júlia. Você precisa de 40 escovas. Que nada, são 10 escovas. Letra A. Você concorda com o que Júlia disse? Explique registrando suas ideias. Então, vocês acham que Júlia está certa? Ele vai precisar de 40 escovas? Ou quem está certo é o Pedro? Letra B. Pedro discordou de Júlia e escreveu em um papel para que ela entendesse como ele encontrou a quantidade 10 de escovas de dente. Então, ele colocou E, que significa escova. Então, olha só, aqui nós temos 2 tubos de pasta de dente, creme dental, ganham uma escova. Mais 2 tubos, 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 ganham uma escova. Quantos tubos deram? O que vocês acham? 10. Deu 10 tubos de creme dental, tá certo? E quantas escovas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 escovas. 5 mais 5, 10. Explique o modo de pensar de Pedro. Então, nós observando aqui como ele pensou, vocês vão escrever com as palavras de vocês, explicando esse pensamento dele, tá certo? Então, olha só, o Pedro, ele trabalha em um supermercado e nesse supermercado estava tendo uma promoção. Na compra de 2 tubos de creme dental, ganha uma escova de dente. O Pedro precisa passar uma fita adesiva nos produtos de forma a juntá-los para a promoção. Ele tem 20 tubos e precisa saber a quantidade de escovas. Ele estava conversando com Júlia, que trabalha com ele, e a Júlia disse que ele precisa de 40 escovas. Mas Pedro disse que não, que nada, são 10 escovas. Por que será que Júlia chegou a esse valor, 40 escovas? Ela pode ter feito 20 tubos vezes 2. Então, olha só. Aqui nós temos tubos de creme e escovas. A cada 2 tubos, uma escova. Se vai comprar 2 tubos, a sequência vai ser de 2 em 2. Então, aqui do nosso lado esquerdo, nós colocamos os 20 tubos, que é a quantidade que Pedro tem. E agora ele quer saber qual a quantidade de escovas. Então, 2 tubos, uma escova. 4 tubos, 2 escovas. 6 tubos, 3 escovas. 8 tubos, 4. 10 tubos, 5. 12 tubos, 6. 14 tubos, 7. 16 tubos, 8. 18 tubos, 9. 20 tubos, 10. Então, ele vai precisar de 10 escovas para 20 tubos.
Do nosso lado direito, nós temos esse mesmo pensamento, mas em desenho, em esquema. Então, aqui nós temos 2 tubos de pasta de dente, uma escova. Mais 2 tubos de pasta de dente, outra escova. Vamos contar quantos tubos tem? Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10. Então, deste lado nós temos 10 tubos. 12, 13, 14, 16, 18, 20. Então, aqui nós temos os 20 tubos. Vamos contar a quantidade de escovas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que nós percebemos? Que serão necessárias 10 escovas para 20 tubos de creme dental. Então, letra A, você concorda com o que Júlia disse? Então, após nós visualizarmos esses dois pensamentos, tanto o desenho dos tubos com a escova, quanto a sequência numérica que nós fizemos de 2 em 2, por se tratar de 2 tubos, até chegar no 20, que é a quantidade que ele tem, 20 tubos. Não, vocês concordam com ela? Ele vai precisar de 40 escovas? Não, não é mesmo? Não, pois serão necessárias 10 escovas, ou seja, a metade da quantidade de creme dental. Por quê? 10 é metade de 20, tá certo? Letra B. Pedro discordou de Júlia e escreveu em um papel para que ela entendesse como ele encontrou a quantidade de 10 escovas de dente. Então, aqui ele fez o desenho dos 2 tubos, uma escova. 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 Quantos tubos tem? Vamos contar? 2, 4, 6, 8, 10. Então, nós contamos de 2 em 2. Vamos ver quantas escovas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 escovas e 10 tubos de pasta de dente. Ele colocou 5 mais 5, que é a quantidade de escovas, 10. Explique o modo de pensar de Pedro. Então, como que o Pedro pensou observando este esquema? Pedro pensou em 2 por 1, ou seja, ele dividiu a quantidade por 2. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.